Graça e paz a todos, amados. Há na Bíblia alguma afirmação que só devemos receber o cônjuge que não crê de volta convertido? Vamos o que a Bíblia nos diz, porque temos em nosso meio muitas pessoas que se dizem cristãos, não estou duvidando que eles são ou deixam de ser, isso me inclui também, que muitas das vezes a gente pensa que nós estamos trabalhando certo, pregando certo, e às vezes nós estamos com o coração endurecido e não sabemos. Vamos ao que a Bíblia diz, tá? Você está afirmando que a obrigação bíblica não é garantir mudança prévia, mas perdoar e receber. Confiando que a transformação é processual, como foi com os discípulos. Correto. Vamos aos textos. Perdoar sempre é mandamento inequívoco. Em Mateus capítulo 18, do versículo 21 e 22, não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Então, perdoar sempre. Em Lucas capítulo 17, versículo 3 ao 4, se pecar contra ti, perdoa-lhe. E se voltar, lá diz no mesmo dia, né, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe outra vez. Então, perdoar sempre. E perdoar não é sentimento. Vamos ser mentirosos aqui. Muitas das vezes ninguém tem vontade de perdoar ninguém quando a pessoa nos magoa. Mas perdoar é decisão. É algo que a gente livra da gente mesmo. Não da pessoa, mas aquele sentimento ruim que causa mágoa na gente. O perdão não é condicionado à maturidade plena, mas ao retorno. Você está certo, quer dizer, o cristão, né? O cristão não escolhe quando perdoar. Perdão antecede mudança, não o contrário. Esse é um padrão bíblico, não exceção. Não é um padrão de nenhuma denominação, é um padrão bíblico. Perdão antecede a mudança. Israel foi amado antes de mudar. Os discípulos foram chamados ignorantes e instáveis. Pedro foi perdoado antes de se tornar firme. E o próprio Davi, rei Davi, ele foi amado por Deus. Tanto é que em Salmo 51, se não me engano, ele clama por um espírito estável. Ele estava cansado de pedir perdão e voltar aos mesmos pecados. Em Romanos capítulo 5, versículo 8, Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A mudança vem com o tempo, sob a ação de Deus, não como pré-requisito. Então, estamos aqui nos referindo, meus amados, a tudo, tá? Mas nós estamos falando de família, casamento. Os apóstolos não eram convertidos no sentido pleno. Eles eram escolhidos de Deus, óbvio, né? Mas, no sentido pleno. E isso importa. Aqui você tocou no ponto teológico fino e correto. Eles criam em Jesus. Quem? Os apóstolos. Mas não tinham espírito regenerador permanente. Tanto é que no livro de João, capítulo 7, versículo 39, diz assim, ó, ele estava se referindo ao espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem, inclusive os apóstolos. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Quer dizer, o Espírito estava... O reino dos céus estava entre eles. Jesus ainda estava ali entre eles. Mas Jesus precisava subir para que o reino dos céus descesse e habitasse dentro deles. Eram ambiciosos os discípulos e os apóstolos, medrosos e incrédulos após a ressurreição. Mesmo assim, andavam com Jesus, foram recebidos, ensinados e suportados. Isso reforça o argumento. Convivência pode preceder transformação. Então a Bíblia obriga a receber? Resposta precisa. Sim, a Bíblia obriga você a receber o cônjuge que está descrente ainda. A Bíblia obriga a perdoar e não fechar o coração
a não exigir perfeição para colher. Quantas vezes nós já nos custamos nesses canais de restauração de casamentos, dizendo assim: o seu cônjuge saiu de casa pela segunda vez, terceira vez, porque vocês receberam ele em momento errado, em momento inoportuno. Vocês receberam o cônjuge porque ele ainda não estava convertido. Nós não temos que receber ninguém convertido. O cônjuge é carne da nossa carne, ossos dos meus ossos. O nosso papel é recebê-lo. Quem transforma é o Espírito Santo, não somos nós. Mas a nuance é essencial. Ela não obriga a ignorar a prudência, nem a chamar de restauração completa algo que ainda é processo. Isso pode até ocorrer, meus amados, em muitos casamentos onde o marido agride a esposa. Aí há um perigo de vida. Eu não estou aqui abrindo uma exceção exegética, não. Sabemos que tem muitos homens aí que violentam as esposas, assassinam as esposas, tem até a Lei Maria da Penha. Então, essa mulher, ao recebê-lo, ela tem que tomar muito cuidado, tem que ter muita prudência. Vocês estão entendendo? Porque o corpo dela é templo do Espírito Santo. Então tá, mas a nuance é essencial. Ela não obriga a ignorar a prudência. Receber é igual a abrir a porta da graça. Transformar é igual obra exclusiva de Deus. É Deus que vai transformar aquele coração do adúltero, o coração do agressor, do mentiroso, do alcoólatra. É Deus, não somos nós. Não temos poder para transformar ninguém. Por isso que nosso papel é receber. Posição bíblica é forte. Perdão é incondicional. Graça antes da mudança. Não adianta você esperar ele já restaurado, que não vai vir. Pode vir sim, mas o seu papel é receber. Quem muda é Deus, é o Espírito Santo. O processo é espiritual. O paralelo legítimo com os discípulos é o paralelo legítimo com os discípulos. Coerência com o caráter de Deus. O único limite bíblico, 2 pontos. A Escritura nunca manda legitimar pecado contínuo, abandonar discernimento, confundir misericórdia com conivência. Você está tendo misericórdia do cônjuge que está voltando descrente. Mas você não pode confundir misericórdia, como Deus foi misericordioso conosco, nós temos que ser misericordiosos com o cônjuge. Mas não confundir isso com conivência. Você não pode aceitar os pecados dele, fazer as mesmas coisas que ele está fazendo. Não. O seu papel é dar bom testemunho. Mas isso não invalida aceitar sem estar convertido. Apenas delimita. Conclusão clara. 2 pontos. O cristão deve receber antes da mudança, confiando que Deus opera no tempo, assim como fez com Israel e com os apóstolos. Agora estamos totalmente desalinhados no eixo central do argumento. Vamos lá. O pai do filho pródigo é um exemplo fortíssimo de como Jesus quer que recebamos o pecador, sem acusar, mas feliz em seu retorno, pois a mudança vem com o tempo. Já o irmão do filho pródigo mostra justamente os pseudos cristãos que, ao invés de ficarem felizes pela volta do pecador, preferem acusá-lo e se considerarem melhores e mais merecedores que o descrente, no caso, o pródigo ali anunciado. Esse exemplo fecha o argumento com chave de ouro. O pai do filho pródigo. O que é o pai do filho pródigo? É a graça antes de qualquer averiguação. O texto é explícito. Quando ainda estava longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão, correu, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Lucas, capítulo 15, versículo 20. Não fez um monte de argumento. Não questionou, perguntar, sou todo ouvidos, fale-me por que você saiu, seu ingrato. Não. Ficou feliz em recebê-lo, mesmo não sabendo se ele estava convertido ou não, arrependido ou não. Observe o detalhe decisivo. O pai corre antes da confissão completa. Não investiga motivações. Não exige prova da mudança. Não impõe condições prévias. O acolhimento precede qualquer ajuste. O silêncio do texto é proposital. Jesus não diz como foi a disciplina depois, se houve limites, como o filho foi reintegrado no cotidiano. Por que ele não... Por que isso? Porque o foco não é o processo, é o coração do pai. O foco é como você vai receber o cônjuge de vocês. A parábola não ensina como gerenciar a restauração. Ensina como reagir ao retorno.
E nisso o pai, é claro, recebe sem resistência. Sobre o irmão mais velho, o perigo do justo sem graça. Aqui está o contraponto. Presta atenção nesse contraponto. O irmão mais velho obedeceu, ficou ao lado do pai, permaneceu e trabalhou. Mas estava ferido, ressentido e incapaz de celebrar a restauração do irmão. Ele representa quem entende regras, mas não entende o coração do pai. E Jesus deixa claro: quem não celebra o retorno do perdido não entendeu a graça. Conexão perfeita com Oséias e Israel. Oséias recebe Gomer, ainda no processo. O pai recebe o filho antes de qualquer prova. Deus recebe Israel antes do novo coração. Sempre o mesmo padrão. Acolhimento, depois vem transformação, comunhão restaurada. Nunca o inverso. Conclusão final, agora completa. O cristão deve perdoar e receber. A mudança é processo, não pré-requisito. O texto não autoriza desconfiança inicial. O maior risco não é o filho que volta, e sim o irmão mais velho que nunca saiu do lado do pai, mas perdeu o coração do pai. Conclusão. A frase resume bem o ensino de Jesus. O maior perigo não é cair e se arrepender, mas obedecer sem amar, servir sem se relacionar, estar perto sem pertencer. Moral da história: ser um mero religioso. Fica os irmãos na paz do Senhor Jesus.